Vamos lá, pessoal, boa noite, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre apresentar para vocês um pouco esse livro, que na verdade ele é uma pesquisa que eu fiz, não é uma tese, não se trata de uma tese de direito, uma tese acadêmica, mas se trata de uma pesquisa que eu fiz como um dos requisitos para o pós-doutorado, no Departamento de Teoria e Filosofia do Direito, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Largo de São Francisco. Durante esse período, foram 2 anos, eu fiquei um período em Frankfurt, na Alemanha, e um outro período na Universidade de Firenze. Tá? Vocês estão vendo aqui o título, Decisões do STF em direito à saúde, aspectos econômicos e políticos. Tá? Lógico que esse é o nome comercial, é o nome que virou o livro. Tá? Mas, na verdade, ele representa um projeto de pesquisa, e é justamente sobre esse projeto que eu queria falar com vocês. O projeto, propriamente dito, ele recebeu o nome de Acoplamento Estrutural entre os Sistemas Jurídico e Político, nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal em Direito à Saúde. Tá? É um projeto de pós-doutorado, como vocês viram. Ele parte de alguns pontos de partida. Primeiro, que o que é notório, há uma judicialização da saúde, da política. Muitos dos temas que anteriormente eram decididos no âmbito político foram levados para o judiciário. Ou seja, se nós olharmos o que o judiciário tem feito nos últimos anos, principalmente a cúpula do judiciário, o Supremo Tribunal Federal, nós vamos ver que ele tem se preocupado essencialmente com temas que são super pertinentes à democracia, super pertinentes ao Estado de Direito, super pertinentes à nossa sociedade, mas são temas que não diziam respeito ao judiciário. Demarcação de terras indígenas, aborto de fetos anencéfalos e tantos outros temas que, em tese, eram discutidos no âmbito político. O próprio processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff demonstrou que foram mais de uma dezena de ações de mandado de segurança propostas no STF. Um tema que era de uma natureza essencialmente política, que foi levado ao judiciário pelos próprios atores políticos. Tá? E o Supremo Federal? O Supremo Tribunal Federal ele se tornou, como alguns jornalistas colocam, um Supremo Pop. Né? Nos últimos anos, o número de matérias, de reportagens que dizem respeito ao Supremo é algo extraordinário, pouco visto na história recente dos judiciários do mundo. Né? Os próprios ministros do Supremo, alguns deles, né, têm uma postura muito mais proativa, fazem comentários das outras decisões, ou seja, tem uma postura muito mais que chamando o processo propriamente dito, ou seja, eles estão se colocando propriamente no centro do debate, trazendo muitas vezes e atuando de uma forma que talvez não seja a forma mais convencional dos juízes atuarem. Né? E no direito à saúde isso não tem ficado diferente. O Supremo tem tido uma postura muito, no primeiro momento, e na grande maioria, muito em pró do direito à saúde. Tá? E isso é uma mudança de paradigma. A separação dos poderes acabou sendo, para o Supremo Tribunal Federal, uma acomodação política. Os próprios ministros colocam que a separação dos poderes não pode ser vista como um processo de acomodação política, o que significa que não pode ser um empecilho para a concretização de um direito. E, gradativamente, a jurisprudência do Supremo foi ampliando a dimensão desse direito à saúde. Tá? Os precedentes hoje da Suprema Corte Brasileira, os precedentes que influenciam os julgados do Brasil inteiro,
são precedentes de uma admissibilidade, de uma preocupação sem critérios, descriteriosas, sobre o oferecimento de novos fármacos, de novos tratamentos. Ou seja, o direito à saúde talvez nunca esteve tanto na moda. O problema é quando o santo a esmola é demais, né, o santo desconfia, né, como diriam os finados, né, os antigos. É muito difícil se pensar e se entender que um tribunal ele consiga oferecer tanto assim da saúde, ou seja, é quase que uma humilhação a todo o sistema político, a todos os políticos e políticas da história desse país, que precisaram de um poder judiciário para concretizar o direito à saúde. Seria muito fácil dizer isso, seria muito fácil esse comentário. O problema não é bem esse, né? O problema tem muito mais a ver do que isso. Tá? Não é tão simples a questão assim. Quando eu tenho uma postura desorganizada, desfreada e completamente despreocupada com a busca de uma razão coletiva, e eu trabalho de uma forma muito mais individual, muito mais preocupada com uma guerra, uma força, quem tem direito ou não, eu não vejo o direito à saúde como um bem coletivo, eu vejo como uma disputa individual, uma disputa muito mais adjudicatória e não distributiva, isso pode gerar sérios problemas. Tá? Então esse era um pano de fundo que foi minha grande motivação de continuar estudando o direito à saúde e, sobretudo, a atuação da Corte. O meu doutorado foi sobre o direito à saúde, sobre um outro viés, sobre outra premissa, e aí sim eu desenvolvi uma tese que é publicada pela Juruá Editora, que está na segunda edição e tem uma versão portuguesa também, mas o objetivo aqui é outro. Tá? O objetivo aqui é justamente estudar, o objeto é estudar as decisões do STF. Eu estou estudando decisões do STF. Eu fiquei 2 anos relendo, estudando. Meu objeto é esse, as decisões do Supremo. Agora, e o objetivo? O objetivo foi identificar se a operação de seletividade produzida por esse acoplamento entre as decisões analisadas preservam a operação dos sistemas. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte, meu objetivo, será que quando o Supremo julga, será quando o Supremo aproxima as decisões, ele aproxima a economia e o direito, por exemplo, ele aproxima a política e o direito, ou seja, se os argumentos que o direito e a política travam, que a economia e o direito travam, argumentos vindos do sistema político, vindos do sistema jurídico, como é que eles são tratados? Eles se aproximam, eles se completam, um tem uma sobreposição sobre o outro, como é que funciona isso? Esse foi o meu principal objetivo. E aí, eu vou ter algumas hipóteses. Tá? Por exemplo, uma das hipóteses, que a forma de julgar do STF é em desfavor da política, para privilegiar a autorreferência do direito. Ou seja, pouco importa o que a política faça, ou diga. Eu vou julgar segundo a postura, uma tese jurídica e acabou. Tá? Ou uma outra hipótese, que o código da política, ou seja, que a política ela pode se sobrepor ao código de direito, ou seja, que o direito, a política acaba tendo uma força muito maior do que o do direito. E isso seria também péssimo. Tá? Mas ou se não, se há um equilíbrio de comunicações, se as partes conseguem se fazer ouvir, se o sistema econômico, o sistema político, principalmente a política e o direito, se eles conseguem se comunicar, se eles conseguem se acertar, e se isso faria, como seria feita essa operação dentro do sistema do direito. Tá? Acho que metodologia, eu usei fontes bibliográficas e documentais. Bibliográficas, referências, principalmente da sociologia do direito, e documentais, decisões do Supremo Tribunal Federal.
Tá? Eu tive como premissa epistemológica a teoria dos sistemas, ou seja, eu li esse fenômeno pela teoria dos sistemas e, sobretudo, pela teoria do direito dentro da teoria dos sistemas. Tá? As fontes bibliográficas foram coletadas em fontes diretas e indiretas, de autoria do próprio Luhmann, e as indiretas de seus comentadores. Tá? E dentro dessas fontes, eu escolhi alguns conceitos que eram necessários, que eram pertinentes, eram necessários para a leitura do fenômeno estudado. Acoplamento estrutural, claro, acoplamento é a ideia de aproximação entre dois sistemas sociais, é um aumento da comunicação de sistemas. E da mesma forma, comunicação específica do direito, complexidade social, contingência social, evolução social, sistema jurídico, sistema político e o papel dos tribunais. Como fontes documentais, eu me referi às decisões do Supremo. Tá? É lógico que eu fiz um levantamento empírico sobre os gastos relacionados à saúde. Tá? Então, eu levantei o que a União gasta, o que alguns municípios estavam gastando em relação à saúde. Então, eu fiz um levantamento de dados de gastos já sistematizados pelo poder público. Tá? A abordagem que eu fiz é uma abordagem muito mais qualitativa, né? Escolhendo alguns instrumentos em pró da quantitativa. Tá? A conclusão. Eu concluí que a forma de julgar é em desfavor da política, da economia, para privilegiar de uma forma fechada, de uma forma autorreferente, completamente o direito. Tá? As comunicações, os argumentos que vêm da política, os argumentos que vêm econômicos, eles acabam sendo excluídos do processo de evolução social. Eles não são reaproveitados, nem que for para você contestá-los, nem que forem para serem contestados. A sobreposição da operação jurídica diminui os efeitos comunicacionais, ou seja, acaba não tendo uma comunicação apropriada. E esses argumentos se perdem muito durante o debate. Tá? Para a gente tentar exemplificar isso, eu vou pegar aqui o livro e eu vou tratar de algumas partes que eu acho que são muito pertinentes, principalmente para se entender, acho que se exemplifica de uma forma melhor. Tá? Se nós olharmos aqui para a introdução, tá? É pequena, é uma introdução pequena, mas que eu acho que convém comentar. O texto relata os resultados de projetos de pesquisa de pós-doutoramento desenvolvido no Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito, DFD, do Largo de São Francisco, cujo objetivo é, a partir do marco teórico desenvolvido por Luhmann, identificar se a seletividade produzida no acoplamento estrutural realizado pelo Supremo Tribunal Federal, em decisões pré-selecionadas, preserva ao mesmo tempo a operação fechada e a cognição aberta dos demais sistemas, do sistema jurídico e político. Parte-se do pressuposto de que a citada Corte materializa um acoplamento estrutural entre esses sistemas, ao enfrentar os litígios em direito à saúde. O diálogo entre o sistema político e o sistema político foi empiricamente observado no âmbito da argumentação no inteiro teor das decisões em análise. Cada sistema diferenciado, jurídico ou político, opera com sua própria comunicação. Essa comunicação diferenciada une os sistemas parciais sob a respectiva binariedade, no caso do direito, lícito versus ilícito. No caso da política, governo versus a oposição. Ao julgar o direito à saúde, o STF acaba tornando-se o espaço do acoplamento estrutural realizado pela Constituição Federal. Isso porque, ao julgar um litígio a partir de um cotejo constitucional, a Corte materializará a troca comunicacional entre a política e o direito. A pesquisa, que metodologicamente se apoia em fontes bibliográficas e documentais, adota como premissa epistemológica a teoria dos sistemas, da lavra de Nicholas Luhmann. A partir disso, analisou-se o objeto de pesquisa mediante os pressupostos descritivos da sua teoria da sociedade, especialmente da sua teoria do direito. Tá? Como fontes documentais,
utilizou-se as decisões do Supremo Tribunal Federal em direito à saúde. A análise das decisões judiciais identificou se a operação comunicacional operada pela Corte deu-se no sentido de manter a autorreferência operacional e a abertura cognitiva dos sistemas político e jurídico, ou se, por outro lado, a relação travada sobrepõe-se um dos sistemas à comunicação do outro, infringindo, assim, a respectiva comunicação.